Agora chega mais aqui que eu quero contar para você essa história. Vou mostrar para você aqui a foto do Altair, 30 anos, e a mulher dele, a Leidmara, 29 anos. Esse casal, o casal morava ali num terreno da família, da Leidmara, em Piraquara. Mas há 3 meses eles decidiram então se mudar para Campo Largo, numa casa. Vamos colocar a foto da casa aqui que eu quero mostrar para você. Uma casa no terreno, só a casa deles, sozinho, ali em Campo Largo. E eles levaram junto com eles as 3 crianças. Mas a Leidmara resolveu convidar o irmão, o André, de 22 anos, para ir morar com eles lá em Campo Largo. Esse casal que você está vendo aí, eles tinham lá os seus problemas, suas brigas. Isso foi falado ontem, inclusive, aqui, né? Agora, o que ninguém imaginava que essa história fosse terminar do jeito que terminou. O André, que é o irmão da Leidmara, confessou na delegacia que matou o cunhado e a própria irmã. Reportagem de Nader Calil na tela. O casal Altair Robson Barbosa, de 30 anos, e Ladimara da Cruz Gonçalves Cordeiro, de 29 anos, foram encontrados mortos dentro da casa em que moravam, na cidade de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. No início das investigações, a polícia suspeitou de um justiceiro. Mas em menos de 12 horas, a polícia acabou descobrindo que, na verdade, o autor do crime era o irmão de Ladimara, André Luiz da Cruz Gonçalves, que estava morando na casa da família há apenas 3 dias. O assassino, após cometer o crime, fugiu do local levando os 3 filhos da família. Após fugir com as crianças, ele foi para a casa da própria mãe, que já estava sabendo do crime e comunicou à polícia. No primeiro momento disse que o cunhado tinha atentado contra a vida da irmã, e então ele foi em legítima defesa da irmã, né? Em legítima defesa putativa para defender a irmã, ele acabou vitimando o cunhado. Mas durante o depoimento ao delegado Nasser Salmen, André Luiz mudou a versão e confessou ter cometido os crimes. Ele me deu uma facada e deu uma facada assim, no peito, entendeu? Matei ele. O senhor pegou uma... Senão ela me deu uma facada. Aí eu peguei e eu fiz isso. Vem comigo porque essa história, minha gente, é de dar até um nó na garganta. Imagina como deve estar a família numa hora dessas desse casal. A gente está falando do casal que foi encontrado morto a facadas dentro de casa. Foi em Campo Largo, aqui na região metropolitana. Nós acompanhamos tudo ao vivo, inclusive aqui no BG. No começo, a suspeita da polícia era de que o marido tinha assassinado a mulher e depois teria sido morto ou teria cometido suicídio. Mas aí aparece o cunhado, o André, na história. Talvez estivesse fazendo uma vingança. Mas acontece que muita coisa foi surgindo ao longo do dia de ontem, quinta-feira. E no final, os investigadores descobriram que o rapaz realmente teria matado o cunhado, mas foi ele também quem esfaqueou a irmã, matou a irmã. Escuta só essa. Esse crime terrível foi cometido na frente dos filhos do casal. Olha o tamanho da barbaridade. O suspeito fugiu, inclusive, levando as crianças, mas acabou se entregando à polícia. E o depoimento de uma das meninas, a filha do casal, inclusive, foi decisivo para esclarecer esse caso brutal. O que impressiona também é o motivo. Gente, você não vai acreditar. O motivo que o André contou, né, que o levou a matar essas pessoas. Tudo isso você vai conferir a partir de agora. Põe a reportagem no ar. Leidmara da Cruz Gonçalves Cordeiro e Altair Robson Barbosa, que viviam nessa casa em Campo Largo, foram assassinados pela mesma pessoa. E o assassino estava mais perto do que eles imaginavam.
André da Cruz Gonçalves Cordeiro, o irmão da Leidmara, matou os dois a facadas e depois fugiu, mas já está atrás das grades. O André morava nessa rua aqui em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Mas a família dele pediu para a gente não filmar a residência porque todos os familiares moravam no mesmo terreno. Foi aqui que o André acabou conhecendo uma jovem. Eles tiveram um filho que hoje tem 2 meses. Só que o André e essa jovem se separaram nos últimos dias. E a Leidmara chamou o irmão para morar junto com ela lá em Campo Largo, também na região metropolitana. Só que ela nunca imaginou que lá dentro da própria casa ela seria assassinada pelo irmão. Na noite do crime, um vizinho chegou a ouvir que dentro da residência uma briga estava acontecendo. Estava discutindo com um homem dentro de casa já. Nessa hora que a minha esposa viu, eles já estavam dentro de casa, já estavam discutindo e brigando. No início, a irmã da Leidmara chegou a acreditar que o Altair a tinha matado e depois tirou a própria vida. Mas tudo mudou de repente. Era violento com ela, muito. Eles brigavam direto. Por quê? Ciúme? Ciúme, briga boba, assim, sabe? De quase tudo, por causa de tudo. Ele sempre ficava daquela vai e volta, né? Essa é a verdade. Ela amava esse homem. Amava. Até então, ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido dentro daquela casa. Mas os filhos do casal também tinham desaparecido. Os familiares correram por ruas da região para tentar encontrar as crianças. As crianças ficavam aqui com a senhora? Já ficaram. Ficaram. Já, porque mas ontem o que está acontecendo? Ontem? Não, a minha irmã foi assassinada. Também estou bem chocado. A Leide? A Leide. Como? Meu Senhor da misericórdia, e as crianças? Não sabe. A expectativa é que estivesse aqui com a senhora, mas não estão, né? E o marido dela? Morreu também. Não sabe como aconteceu, ninguém sabe ainda o que aconteceu. E cadê as crianças? Isso não está à procura. E logo depois de cometer os crimes, o André voltou para Piraquara. Ele pegou as 2 crianças e voltou para cá. Só que no meio da rua, ele acabou encontrando a tia dele. E ela estranhou o que estava acontecendo porque o André aparentava estar bastante nervoso. Foi nesse momento que ele confessou que teria matado o Altair. Mas a sobrinha dele, de apenas 8 anos de idade, avisou a tia que, na verdade, o André tinha matado a própria irmã e o cunhado. Na delegacia, a menina de apenas 8 anos, acompanhada de um parente, falou o que aconteceu com os pais e que foi o André que tinha cometido os 2 crimes. Então primeiro ele matou seu pai. Depois a tua mãe. Ele deu a primeira. Você viu tudo isso? A tia do André, que o encontrou na rua, também falou como ficou sabendo que a sobrinha e o marido tinham sido assassinados. Ele estava transtornado, não queria conversar, ele não queria conversar com a gente. Eu falei, André, fala, André, se você não fez nada, era legítima defesa, vamos se entregar, né? Aí ele veio. Aí, quando eu já estava aqui, a minha filha me ligou, que eles chegaram na casa da minha irmã, chegaram lá e a menininha de 8 anos contou que foi ele que matou a Leidmara. E depois que se encontrou com a tia no meio da rua, o André veio até aqui, a delegacia de Piraquara. Para o delegado, inicialmente, disse que tinha matado apenas o Altair. Mas depois que foi confrontado com a versão da sobrinha dele, confessou o duplo assassinato. E o motivo completamente banal. O Altair estava andando com uma gilete pela casa. Uma sensação ruim, tipo assim, toda hora aquele negócio, tipo, estranho. Aí eu peguei, tipo assim, comecei a sacar, tipo assim, a maldade, entendeu? Comecei a sacar. Ele já tava com estilete, já fazia barba, sabe? Um que era no caminho, assim. Começou, tipo assim, passar aqui, aí pegava e, tipo assim, olhava pra mim estranho, entendeu? Ele me deu uma facada e ele deu uma facada, tipo assim, aqui no peito, entendeu? Porque eu matei ele. O senhor pegou uma... Senão, ela pegou e tentou fazer contra mim. Aí eu fiquei, tipo, sei lá. O senhor também matou ela? Sim. O André está preso e pode responder por duplo homicídio qualificado. E a Loemi ainda precisa amparar as sobrinhas e a própria mãe. E agora? Agora, não sei, a gente vai ver o que a gente consegue fazer. Tá difícil. Eu tô tentando pensar, raciocinar o que aconteceu, mas não consigo.
Eu fico pensando, né, o trauma que essa criança vai levar para o resto da vida. Se você observar, a gente vai colocar de volta a entrevista da menina, o depoimento dela, na verdade, à polícia. Ela fala chorando, quando o delegado fala assim, você viu tudo isso? Ela fala assim, chorando já. Vi. Você imagina uma criança, 8 anos. E aí, doutora Márcia, eu quero perguntar para a senhora o seguinte, né? Essa criança foi ouvida ontem, estava acompanhada da tia, né? Esse trâmite é normal, da maneira como foi feito, doutora Márcia? É importante nós chegarmos à verdade, né? O que efetivamente aconteceu. Então, ela está parada por um parente, poderia estar parada pelo Conselho Tutelar, uma psicóloga, enfim, uma pessoa que desse esse suporte, familiar muito melhor, porque alguém que ela confia, né? E nesse momento, ela não precisa, não se relatam detalhes, mas o que ela deseja falar, ela fala para que a gente tenha a possibilidade de não cometer nenhum tipo de injustiça. O objetivo aqui é que exista justiça no sentido de que nós já tínhamos materialidade, nós precisamos da autoria disso para que não se chegasse a um erro no início da própria investigação. E claro, é uma atividade voluntária. Se ela não tivesse vontade de falar, não falaria, né? Então, ela já tinha relatado isso aos familiares. E isso chegou ao conhecimento da autoridade policial. Então, nesse momento de conversa, né? Você vê que não é um interrogatório, é uma conversa, né? Ela reafirma aquilo que ela já tinha comunicado anteriormente. Vamos colocar de novo aí, então, o que essa criança relatou ao delegado. Veja aí. Ele deu uma faca e meu pai tava morrendo, ele caiu no chão, curtiu uma primeira vez bem na barriga. Então primeiro ele matou seu pai. Depois a tua mãe. Ele deu a primeira... Você viu tudo isso? E o doutor Nácio tem uma neta da mesma idade dessa menina. Então eu entendo que ele também estava num momento de muita sensibilidade também, né? Pois é. É difícil, a gente fica arrepiado, né? Porque a criança viu tudo, né? Viu a mãe sendo morta, viu o pai sendo morto. 3 crianças agora que vão ter que ser cuidados pelos tios, pelos familiares, né? Não vão mais ter o apoio da mãe, não vão ter mais com quem conversar. Aquela ajuda do pai, o amparo, a segurança, né? O colo da mãe. Vai faltar para essas crianças. Embora encontrem nos tios, na família, talvez, todo o amor que elas perderam, mas não é o amor de pai, não é o amor de mãe que vai E uma outra crianças. dificuldade ainda, veja, esse tio foi acolhido na casa, então deveriam ter um bom relacionamento para que se acolha alguém na minha casa, tem um bom relacionamento com essa pessoa. Isso acontece no momento, inclusive, de traição, e isso também fica marcado na concepção das crianças. Quem matou não foi um estranho, né? Não foi alguém que eu não conheci, sim alguém do meu relacionamento e que ainda por cima permitiu que essa criança visse. Quer dizer, ele sabia que a criança estava lá. Eu quero pedir aqui o microfone aqui, Jonathan. Quero ver, alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Vou pedir aqui para a Daniela, que é professora. Vou pedir aqui para a Daniela, não falei com ela ainda. Daniela, você que trabalha em escola, trabalha com crianças, né? Deve imaginar assim que para essas crianças, para essa menina que viu tudo isso, deve ser um drama para o resto da vida, né? Não é, Daniela? Olha, não sei nem o que te falar, porque eu trabalho há 12 anos com criança. Eu não sou professora, eu cuido do lanche das crianças, mas eu tenho contato com eles. E eles têm um coraçãozinho incrível. Eu nem sei como é que... Eu nem sei dizer... Ai, fico muito triste do que aconteceu isso aí. Não sei. Já são muito triste, porque, infelizmente, vai ficar um trauma nas crianças, vamos dizer assim, vai ficar, principalmente a falta dos pais, que são essenciais na família, né, assim, para crescimento das crianças. E por mais amor que essas crianças recebam, né, doutora Márcia, também aqui, a Sheila, a André, por mais amor que se receba dos familiares, vai faltar, né, aquele apoio da mãe. Uma estrutura que foi quebrada, né? É uma estrutura que foi quebrada. Quer ver o que disse a tia sobre o que aconteceu? Vamos aí colocar a tia agora, o depoimento dela. Ele estava transtornado, não queria conversar, ele não queria conversar com a gente. Eu falei, André, fala, André, se você não fez nada, era legítima defesa, vamos entregar, né? Aí ele veio. Aí, quando eu já estava aqui, a minha filha me ligou, que eles chegaram na casa da minha irmã, chegaram lá e a menininha de 8 anos contou que foi ele que matou a Lady Márcia. Doutora Márcia, a gente vai trazer agora
Ouvimos aí a tia, né? Que falou sobre o André. Eu queria trazer já agora, imediatamente, antes de conversar um pouco mais aqui com o pessoal, com a nossa plateia, queria que você prestasse atenção. Você convida essa pessoa para dentro da tua casa, para morar dentro da casa. Ela faz tudo isso. E agora você vai ver a frieza dele. Coloca no ar. Uma sensação ruim, tipo assim, toda hora aquele negócio, ficou estranho. Aí eu peguei, tipo assim, comecei a sacar, assim, a maldade, entendeu? Comecei a sacar. Ele já tava com estilete, já fazia a barba, sabe? Que era no caminho, assim. Começou, tipo assim, passar aqui, aí pegava e, tipo assim, olhava pra mim estranho, entendeu? Ele me deu uma facada, tipo assim, aqui no peito, entendeu? Porque eu matei ele. O senhor pegou uma... Senão, aí ela pegou e tentou fazer isso contra mim. Aí eu fiquei, tipo, sei lá. O senhor também matou ela? Sim. Você consegue imaginar que uma pessoa vê a outra circulando pela casa com uma gilete fazendo a barba e que isso pode representar uma ameaça? Que isso te representa uma ameaça? E como ele fala aquele instrumento com um cabinho, ou seja, para fazer um corte com um corte efetivo em alguém é um tanto difícil, né? Então não me parece que seja a melhor justificativa, né? Lilian, você consegue acreditar numa história dessa, numa situação dessa, um motivo desse? Jasson, realmente. Tá funcionando. Ainda, realmente, é muito difícil. Mas nós ainda temos que acreditar, temos ainda que ter fé que o amor pode curar. Você acredita no ser humano, né? Eu acredito. Nós temos que confiar, não podemos perder a fé. Doutora Márcia, o que pode acontecer agora com o André? Bom, ele vai responder pelo duplo homicídio, né? Responder, inclusive, pela exposição dessas crianças. Ele deve ser preso, acredito que até o julgamento, que será pelo tribunal do júri. Pois é, doutora Márcia. Então, ele pode, Responderá pelos 2 homicídios. Pelos 2 homicídios? E o motivo? Sim, por motivo fútil, sem a possibilidade de defesa da vítima. Tem outras qualificadoras junto aí, né? Isso pode dar quantos anos de cadeia? Aí ele vai poder chegar lá pelos 30. Pelos 30 anos, né? Que não é. É pouco, 30? Acho que teria que ser mais, hein? Uma história absurda dessa, a gente não consegue nem falar. Eu estou muito emocionada. Você consegue imaginar essas crianças agora vivendo sem pai e sem mãe? Nem consigo, não sei. Vai ser muito sofrimento, né?